Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Sarah Stern, quando um amigo se transforma em um criminoso implacável. Você provavelmente já ouviu o ditado, com amigos assim, quem precisa de inimigos. Isso é frequentemente dito sobre aqueles que apenas fingem ser bons amigos, mas estão prontos para trair, enganar e até cometer um crime contra você a qualquer momento. Tais ações vis, muitas vezes escondem algum motivo egoísta, mas suas consequências podem ser totalmente imprevisíveis, e a amarga decepção em uma pessoa próxima que traiu sua confiança geralmente é o menor dos males. O caso de Sarah Stern chocou até mesmo policiais veteranos com o cinismo e a frieza com que seu amigo mais próximo, que ela conhecia desde a infância e em quem confiava implicitamente, lidou com a jovem infeliz. Foi esse amigo com quem a estudante compartilhou seus planos futuros e um segredo significativo que ninguém mais sabia. Ao fazer isso, Sarah essencialmente assinou sua própria sentença de morte, pois daquele momento até o trágico fim, o jovem viveu com planos de fazê-la desaparecer para sempre, enquanto permanecia acima de qualquer suspeita. Surpreendentemente, esse crime poderia ter sido evitado se aqueles ao redor tivessem levado mais a sério as palavras e ações do criminoso. O criminoso até mesmo colocou seu plano no papel, apresentando-o como um roteiro para um filme de terror. Mas vamos dissecar esta história complexa desde o início para entender o que motivou tal bom amigo. Quem era Sarah Stern? Sarah Elizabeth Stern nasceu em 24 de março de 1997, na pequena cidade de Neptune City, no condado de Monmouth, Nova Jersey. Ela era a única e amada filha da simples família de Michael e Susan Stern. Devido a problemas de saúde, a senhora Stern não podia ter mais filhos, então os pais derramaram todo o seu amor em sua filha tão esperada. Sarah cresceu como uma criança ativa, alegre e muito sociável. Ela se apresentava no palco do teatro da escola, era apaixonada por fotografia, desenhava bem e estava envolvida em esportes, competindo pelo time local de natação e jogando softball. Ela sonhava em se tornar artista ou designer e estava se preparando para se inscrever em uma faculdade especializada local, quando uma terrível tragédia atingiu sua família no outono de 2013. Quando Sarah tinha apenas 16 anos, recém-formada no ensino médio e começando a faculdade na área de artes, sua mãe faleceu. A mulher lutou uma longa batalha contra o câncer e parecia várias vezes que a doença havia recuado, mas a doença insidiosa retornou com nova força e, por fim, venceu. Essa perda foi um grande choque para toda a família, especialmente para a jovem que sempre foi muito próxima de sua mãe. Por um tempo, Stern caiu em depressão, mas ela tentou apoiar seu pai com quem vivia e que também estava passando por um momento difícil. Eles também viviam com um cachorro chamado Buddy, que a garota adorava. Gradualmente, a vida começou a melhorar. Sarah fez planos para o futuro e, após se formar na faculdade, queria se inscrever em uma universidade nacional de prestígio em Nova York. Mas antes disso, ela sonhava em viajar pelo mundo, planejando particularmente visitar o Canadá e talvez até morar lá por algum tempo. O carro abandonado. Michael Stern muitas vezes tinha que viajar para fora do estado a trabalho, às vezes por semanas a fio, mas ele nunca se preocupava em deixar sua filha sozinha em casa, porque ela era uma jovem adulta independente e sua cidade era considerada tranquila e segura. No entanto, em dezembro de 2016, quando ele viajou para outra viagem de negócios, problemas bateram à sua porta. Na noite de 3 de dezembro de 2016, por volta das 2h30 da manhã, uma ligação chegou à delegacia de polícia de um homem preocupado relatando um carro abandonado no meio da ponte Belmar, ao longo da rodovia 35. A área era bastante deserta, raramente percorrida por alguém à noite, tornando o veículo solitário e vazio imediatamente suspeito. O autor da chamada era um taxista que estava encurtando o caminho para casa pela velha ponte nos arredores. Ele notou o carro estacionado ao lado e parou para ver se alguém precisava de ajuda. Encontrando a cabine vazia e ninguém por perto, ele chamou a polícia, suspeitando que o motorista pudesse ter vindo aqui para acabar com a própria vida pulando na água abaixo, uma ocorrência tristemente não incomum naquele local.
Os policiais que responderam à chamada notaram as chaves deixadas na ignição. Não havia sinais de sangue no carro, nem sinais de luta, levando à teoria inicial de que alguém veio à ponte com a intenção de voluntariamente deixar este mundo pulando no rio abaixo. O próximo passo foi descobrir quem era o dono do sedã antigo prateado abandonado. Uma verificação no banco de dados revelou que o carro pertencia a Lily Stern, uma cidadã americana idosa que recentemente celebrou seu 85º aniversário. Ela morava na mesma cidade, cerca de 10 quilômetros de onde seu carro foi encontrado. Os policiais prontamente visitaram a casa da senhora Stern para entender como e por que o carro da idosa acabou na ponte à noite. Lily foi encontrada em casa, viva, bem e surpresa com a visita da polícia. Ela explicou que, devido à visão fraca, não dirigia há anos. Em vez disso, sua neta de 19 anos, Sarah, era quem dirigia o carro. Preocupada, Lily imediatamente tentou ligar para Sarah, mas o telefone dela estava desligado. Ela então deu aos policiais o endereço de seu filho, onde ele morava com Sarah, observando que apenas Sarah deveria estar em casa, já que seu pai estava fora em uma viagem de trabalho e não voltaria até a próxima semana. A estudante misteriosamente desaparecida. Sarah não estava em casa e a porta dos fundos da casa foi encontrada aberta, um sinal preocupante. Uma varredura inicial pela polícia dentro da casa não revelou nada suspeito, exceto por um cachorro choramingando trancado em um dos quartos. Não havia indicação de qualquer crime ocorrido. Os pertences estavam em ordem e não havia sinais de luta, manchas de sangue ou qualquer evidência de presença de um intruso. Naquele momento, a notícia da situação chegou a Michael Stern, e ele estava a caminho de casa no primeiro voo disponível. O proprietário confirmou que tudo estava em seu lugar e nada estava faltando. Além disso, ele afirmou que todos os pertences pessoais de Sarah também estavam em casa, incluindo seu passaporte, carteira de motorista e até mesmo seu telefone celular, do qual ela nunca se separava. A polícia compartilhou seus pensamentos iniciais com Michael, sugerindo que sua filha poderia ter ido à ponte com a intenção de pular, e perguntou se ele havia notado algum sinal de tendências de autoagressão. Michael admitiu que, após o falecimento de sua esposa, Sarah passou por um período de depressão, mas com o apoio da família, amigos e seus estudos, ela conseguiu se recuperar. Além disso, ela tinha grandes planos para o futuro, sonhando em se tornar designer, querendo viajar e ver o mundo. No entanto, na noite de 3 de dezembro, a estudante desapareceu de sua própria casa e algumas horas depois, seu carro foi encontrado abandonado na ponte. Estes eram os fatos estabelecidos. Sarah estava oficialmente desaparecida e a investigação tinha que descobrir com quem ela estava em contato naquele dia, que conversas ela teve e quem a viu por último. Depoimentos das primeiras testemunhas. Logo ficou claro que, em 2 de dezembro, Sarah Stern passou quase o dia inteiro com seu melhor amigo, Liam McAtasney, a quem ela conhecia desde a infância. Liam acabou sendo a última pessoa que a viu, potencialmente lançando luz sobre este caso misterioso. Assim, a polícia rapidamente decidiu falar com ele para reunir detalhes e tentar reconstruir os eventos daquele dia. Ao chegar à residência dos McAtasney, a polícia foi recebida pela mãe de Liam, que informou que seu filho estava dormindo após um turno noturno. A pedido dos policiais, ela o acordou. Confuso com a situação, Liam ficou surpreso ao saber do desaparecimento de Sarah. Ele confirmou que passaram a maior parte do dia anterior juntos e concordou em ir à delegacia para prestar depoimento. Liam compartilhou que foram juntos para a faculdade pela manhã, mas decidiram pular as 2 últimas aulas, já que era sexta-feira e eles queriam relaxar. Após as aulas, voltaram para a casa dela, jogaram videogames, conversaram e compartilharam seus planos futuros. Saíram de casa 2 vezes naquele dia. Uma vez para pegar comida em um restaurante fast food próximo e outra para parar em um supermercado local. Por volta das 7 horas da noite, ele saiu da casa de Sarah para ir ao seu turno noturno em uma loja 24 horas e não a viu depois disso. Quando perguntado se Sarah estava enfrentando algum problema psicológico ou outras dificuldades, Liam revelou bastante. Ele disse que Sarah estava profundamente deprimida desde o falecimento de sua mãe, oscilando entre querer acabar com tudo ou fugir e começar uma nova vida.
Ele também mencionou que Sarah tinha problemas de comunicação com seu pai, lutando para encontrar um terreno comum. Liam não descartou a possibilidade de que Sarah pudesse ter tirado a própria vida, mas observou que pouco antes de desaparecer, ela havia considerado seriamente se mudar para o Canadá e até trocado algum dinheiro. Sua afirmação foi confirmada ao encontrar dólares canadenses em uma gaveta do criado mudo no quarto de Sarah, embora a quantia fosse tão pequena que não cobriria muito. Outro amigo próximo e ex-colega de classe de Sarah, Preston Taylor, que foi seu par no baile de formatura do ensino médio e manteve contato após a graduação, também deu uma declaração. Ele corroborou o relato de Liam, acrescentando que Sarah estava deprimida e especulou que ela ou fugiu para o Canadá ou pulou da ponte. Ao final da conversa, ele estava em lágrimas, expressando o quanto Sarah significava para ele. Busca pelo corpo e questionamento de outras testemunhas. A teoria de Sarah fugindo para o Canadá ou para qualquer lugar foi quase imediatamente descartada, já que ela não poderia ter deixado o país sem seu passaporte. As autoridades então se concentraram na teoria mais sombria e organizaram um esforço massivo de busca no rio. A busca foi complicada pela forte correnteza naquela área, que poderia rapidamente levar um corpo a quilômetros de distância da ponte. Mergulhadores foram mobilizados, equipamentos especiais foram usados, e a polícia, junto com centenas de voluntários, vasculharam ambas as margens do rio, em busca de restos mortais ou qualquer pertence de Sarah. Entre os voluntários que participaram ativamente da busca estavam também Liam e Preston. Infelizmente, apesar de todos os esforços, nenhum vestígio de Sarah foi encontrado. Portanto, as autoridades decidiram continuar questionando as pessoas que a conheciam e eram próximas a ela. Foi então que surgiu uma discrepância peculiar. De acordo com amigos e colegas de classe, Sarah não estava deprimida, ela estava de ótimo humor, e ninguém havia ouvido falar de problemas com seu pai. Pelo contrário, ela sempre falava dele com carinho e amor. No entanto, após o desaparecimento de Sarah, Liam e Preston se comportaram como se tivessem perdido um parente próximo, ganhando a simpatia de muitos. Mas logo as pessoas começaram a notar que seu comportamento era estranho, como se estivessem se apresentando para uma audiência. Os dois se tornaram muito próximos, mas esse desenvolvimento ocorreu cerca de um mês antes do incidente. Portanto, a polícia decidiu investigar mais de perto os amigos e interrogá-los novamente. O irmão adotivo de um rico empresário. Quando Liam foi levado de volta à delegacia para mais questionamentos, ele parecia profundamente angustiado. O investigador perguntou novamente sobre seu relacionamento com Sarah e Preston. Liam compartilhou que os três cresceram na mesma rua, frequentaram a mesma escola e eram muito unidos, compartilhando seus segredos e sonhos mais profundos. Preston até levou Sarah ao baile de formatura, mas não havia sentimentos românticos entre eles. Liam mencionou que ele e Sarah não eram apenas amigos, ele a considerava sua irmã. Eles até se listaram como irmãos em seus perfis de mídia social. Sarah não tinha segredos para ele e lhe contou que sua mãe havia deixado uma quantidade significativa de dinheiro, a maior parte guardada em um cofre bancário. Alegadamente, Sarah não confiava em seu pai, que também reivindicava o direito aos fundos. Então, ela guardava o dinheiro no banco, mas planejava retirá-lo em breve para fugir para o Canadá. Quando essa história foi relatada a Michael Stern, ele ficou bastante surpreso e ofereceu sua versão dos eventos. Segundo ele, sua esposa começou a economizar dinheiro para o futuro da filha, para a educação, casamento ou uma casa, desde o momento em que Sarah nasceu. O dinheiro era mantido em casa, guardado em uma caixa de sapatos, com muitas notas sendo antigas e algumas bastante gastas, embora ninguém pensasse muito nisso na época. Após o falecimento de sua esposa, o pai entregou a caixa de dinheiro a Sarah, aconselhando-a a depositar as notas velhas e gastas no banco. Sarah seguiu seu conselho, depositando parte do dinheiro em sua conta corrente para despesas diárias e alugando um cofre para o restante. Ela decidiu usá-lo para pagar a universidade após terminar a faculdade e viajar pelo mundo. Michael negou categoricamente ter qualquer reivindicação ao dinheiro para seus próprios fins. O que o melhor amigo está escondendo? A revelação de que a estudante desaparecida tinha uma grande soma de dinheiro levou os investigadores a considerar a possibilidade de que alguém pudesse tê-la como alvo por ganho financeiro.
A investigação então decidiu verificar o cofre e as transações bancárias dela. Descobriu-se que, alguns dias antes de desaparecer, Sarah havia retirado uma quantia substancial de um caixa eletrônico e também visitado o banco para retirar algum dinheiro de seu cofre. Outra surpresa aguardava os detetives. As imagens de vigilância do banco revelaram que Sarah não havia ido ao banco sozinha, mas estava acompanhada por Liam, que obviamente sabia sobre as atividades bancárias de Sarah. Eles decidiram questionar Liam novamente, especificamente porque ele não mencionou essa visita ao banco, que ocorreu em 1º de dezembro. Sua hesitação era perceptível, mas ele explicou que Sarah não confiava em ninguém além dele, e pediu que ele a acompanhasse ao banco porque tinha medo de carregar uma grande quantia de dinheiro de volta para casa. Sua explicação parecia lógica e seu comportamento era natural. Além disso, foi descoberto que uma casa do outro lado da residência dos Stern tinha uma câmera de segurança que capturava a rua e parte do quintal dos vizinhos. As imagens dessa câmera confirmaram que Liam ficou na casa de Sarah até às 7 horas da noite. Depois foi trabalhar e não voltou, enquanto o sedã prateado saiu da garagem por volta das 11 horas da noite. Um enredo digno de um filme de terror. Cerca de um mês após o desaparecimento da garota, outro conhecido dela chamado Anthony, que estava fora da cidade por várias semanas e não estava ciente dos acontecimentos, entrou na delegacia com uma história bizarra e assustadora. Acontece que Anthony estava na mesma turma que Sarah, Liam e Preston, e após se formar, mergulhou profundamente nos estudos de cinema, mantendo comunicação apenas com Liam, que também tinha interesse em cinema. Anthony contou que cerca de um mês e meio antes de Sarah desaparecer, Liam o visitou, e certa noite, eles bolaram ideias para um filme de terror voltado para adolescentes. Liam rapidamente elaborou uma história sobre uma garota que conta secretamente a um amigo sobre uma grande soma de dinheiro que possui. O amigo, após ganhar sua confiança e aprender todos os detalhes, a estrangula e joga seu corpo em um rio turbulento. Anthony gostou do enredo, e eles até escreveram algumas páginas do roteiro naquela noite. No entanto, Anthony logo passou para outro projeto, esqueceu a história e depois saiu da cidade para uma filmagem real, onde estava trabalhando como assistente de câmera. Ao retornar, Liam inesperadamente ligou para ele, perguntando se a polícia o havia visitado ou convocado para interrogatório. Surpreso com tais perguntas, e ao saber do desaparecimento de Sarah e das circunstâncias ao redor, Anthony decidiu ir à polícia por conta própria. Uma confissão horrível. Após ouvir o depoimento da nova testemunha, as autoridades sugeriram que Anthony atraísse Liam para uma conversa aberta e tentasse obter uma confissão dele. Anthony concordou e um plano foi elaborado. Ele convidaria Liam para colaborar em um projeto que exigia o aluguel de equipamentos de câmera profissionais, que eles aparentemente não podiam pagar. Sabendo das aspirações do suspeito de estar em um filme, era provável que ele não perdesse tal oportunidade e pudesse oferecer o dinheiro que havia tirado de Sarah. Liam mordeu a isca quase imediatamente, mas sugeriu que se encontrassem pessoalmente para discutir os detalhes. Uma câmera escondida foi instalada no carro de Anthony, e ele foi instruído a cuidadosamente arrancar uma confissão de seu amigo. Quando os dois se encontraram e Liam entrou no carro de Anthony, ele olhou em volta cautelosamente, como se temesse que houvesse alguém mais dentro. Ele então entregou um envelope contendo $2.000 em notas antigas, perguntando se era suficiente para alugar o equipamento de filmagem. Anthony assentiu afirmativamente, e então perguntou de onde Liam tinha conseguido tanto dinheiro antigo. Liam hesitou, então admitiu que o dinheiro era de Sarah, que ele e Preston haviam tirado da casa dela porque os mortos não precisam dele. Ele não entrou em mais detalhes, mas sua admissão foi suficiente para a polícia prendê-lo e a Taylor sob suspeita de crime. O cúmplice fala. Preston rapidamente começou a cooperar com as autoridades, fazendo um acordo com a acusação. Ele afirmou que não participou do ato em si, mas ajudou seu amigo a encobrir as evidências e se livrar do corpo. Segundo Preston, Liam começou a planejar tomar o dinheiro de Sarah assim que soube de sua existência. Acontece que Sarah manteve sua herança em segredo, até mesmo de seu melhor amigo por um longo tempo, mas quando começou a planejar seriamente sua viagem ao Canadá, Liam perguntou como ela pretendia financiá-la,
levando Sarah a revelar o dinheiro deixado por sua mãe. Liam a convenceu de que tal quantia era mais segura em um cofre doméstico do que em um cofre bancário e insistiu para que ela retirasse o dinheiro. Ele até pegou emprestado uma quantia significativa dela pouco antes da tragédia, o mesmo dinheiro que ela havia retirado do caixa eletrônico. Quando o pai de Sarah estava fora da cidade em uma viagem de negócios, Liam decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Ele envolveu Preston prometendo-lhe $25 mil, mas decidiu lidar com o trabalho sujo sozinho, exigindo que seu amigo apenas o ajudasse a apagar quaisquer vestígios. Ele convenceu Sarah a retirar o dinheiro, não verificando quanto ela retirou. Eles passaram o dia seguinte juntos, com Liam esperando o momento certo. Ele trancou o cachorro de Sarah em outro quarto para impedir que defendesse sua dona. Aproximando-se dela por trás, começou a estrangulá-la. No entanto, o crime se mostrou mais desafiador do que o esperado. Primeiro, a atlética e forte Sarah resistiu ferozmente, levando a uma luta até ela perder a consciência. Em segundo lugar, quando ele pensou que ela havia falecido, ela mostrava sinais de vida. Levou cerca de meia hora para o perpetrador ter certeza de que Sarah Stern não estava mais respirando. Depois, Liam saiu da casa dela, indo para o trabalho, deixando Preston para entrar em ação. Ele entrou furtivamente na casa de Sarah pela porta dos fundos. Fora da vista da câmera, arrastou o corpo para a garagem e arrumou o quarto. Algumas horas depois, Liam voltou, pegou um pequeno cofre do quarto de Sarah, colocou o corpo no carro e saiu de forma a evitar ser capturado pela câmera do vizinho. Ele seguiu para a ponte, onde Preston o aguardava em seu próprio veículo. Juntos, eles se livraram do corpo no rio, limparam o volante e foram embora no carro de Preston de volta para a casa de Liam para dividir o saque. Eles enfrentaram uma grande decepção ao encontrar apenas $10 mil no cofre, não os 100 mil que McAtasney havia antecipado. No entanto, decidiram não gastar as notas antigas imediatamente para evitar suspeitas. O cúmplice enterrou o cofre em um parque local, gastando apenas o dinheiro que Sarah havia retirado de sua conta. Julgamento e veredicto. Apesar da confissão de Preston, Liam McAtasney negou firmemente qualquer irregularidade, tentando transferir a culpa para seu amigo. O advogado de McAtasney também insistiu na inocência de seu cliente, sugerindo que Taylor agiu sozinho. Além disso, como o corpo nunca foi encontrado e as circunstâncias do desaparecimento permaneceram obscuras, havia a possibilidade de que Sarah ainda estivesse viva, tendo desaparecido sem seus documentos, dinheiro, pertences ou telefone. Uma busca na casa de Liam não revelou nada, exceto uma pequena chave que se encaixava no cofre enterrado identificado por Preston. O julgamento durou mais de 2 anos, mas apesar da ausência de um corpo e das confissões de McAtasney, sua culpa foi estabelecida por meio da combinação de evidências. O roteiro descrito meses antes do incidente, a chave do cofre encontrada em sua casa, suas palavras capturadas no carro de Anthony e as notas antigas que ele entregou. Além disso, impressões digitais de Preston e Liam foram encontradas dentro do cofre, e um colega testemunhou que McAtasney esteve ausente do trabalho por algumas horas naquela noite, pedindo para ser coberto. Liam McAtasney foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seu cúmplice, que não participou diretamente do ato, recebeu uma sentença de 18 anos por obstrução da justiça e por dificultar a investigação. Preston Taylor é elegível para liberdade condicional não antes de 15 anos de sua sentença. O corpo da estudante universitária Sarah Stern permanece não descoberto até hoje. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.